porque não estimula o debate. E muita gente se agarra nisso. Não, o fulano de tal lá do apito falou que foi falta. E daí que ele falou? Ele falou a sua opinião dele, cara. Você é obrigado a concordar, você não tem personalidade, não tem opinião sobre futebol, não entende nada de futebol. O Felipe Melo, ex-jogador, que gostava de chegar junto também, que faz parte do jogo. Às vezes exagerava, mas ele é um jogador competitivo e muito físico. Ele discorda. O comentarista de arbitragem vai no programa, repete o que foi dito na transmissão, ele pessoalmente falando ali, e o Felipe Melo fala, não, eu acho que não foi falta. O brasileiro, um grande problema que são essas arbitragens intervencionistas, né? O árbitro que marca a falta toda hora e o VAR que se mete em tudo. Aí quando eles fazem aquilo que acontece lá fora, que é deixar o jogo correr e não marcar faltinha, aí reclamam porque não foi marcada a falta. Você fez uma observação sobre até pessoas que não torcem pelo Botafogo estavam se manifestando. Não só na rede social, mas ao microfone também, porque é o Flamengo. O Flamengo é o time a ser batido, hoje que é o campeão. O Flamengo tem um elenco rico, né? Uma hora é o Palmeiras, uma hora é o Flamengo. Dessa vez é o Flamengo, né? Então, diante disso, dá engajamento, falar que o Flamengo foi beneficiado. Eu não vi o jogo, mas eu acho que o juiz atrapalhou o Botafogo. Até isso teve aí. Não vi o jogo e você tem opinião, claro, porque vai engajar. Que todo mundo que não é Flamengo vai achar que o Flamengo foi beneficiado. Em 2024, Campeonato Brasileiro, coloquei isso na minha rede social ontem. Ninguém lembra desses lances, nem houve nem polêmica. 2024, gente, tem nem 2 anos. Foi Botafogo 2-0 no Flamengo no Maracanã. O segundo gol marcado pelo Savarino, que ontem fez o gol pelo Fluminense. É de uma bola roubada no ataque do Botafogo. A bola está com o Fabrício Bruno. E detalhe, o Fabrício Bruno tinha a bola dominada. Domingo, o Matheus Martins não dominou a bola. O bote que o Vitão tenta dar me lembra o bote que o Pamecano deu no Arrascaeta no jogo do Bayern com o Flamengo lá no Mundial de Clubes. Só que, como a bola passou, eles tiveram um choque. Se ele domina a bola, ia ser o quê? Ia chegar para tentar desarmar. Choque absolutamente normal de jogo. Como não foi, não é falta nenhuma lá no jogo lá Talvez o árbitro brasileiro marcasse falta do Pamecano naquele lance em que todo mundo ficou impressionado e elogiou, inclusive, porque é para elogiar a forma como o time alemão pressionava, roubava a bola e mordia. O primeiro gol, tem uma cutucada no pulgar e sai o gol. Segue o jogo. Disputa de bola, cara. Essa coisa de encostou, ai meu Deus, é falta só no Brasil. Aí o que acontece? No Rio de Janeiro, eles fizeram o seguinte, deram uma recomendação para os árbitros, que aliás, essa recomendação ela é a ideia básica do VAR, que foi deturpada aqui no Brasil, que é só se meter em lances realmente de erros crassos do árbitro. Quando o cara está bem colocado e vê alguma coisa, ele interpretou aquilo, vale o que ele interpretou. E o jogo foi apitado assim. Teve um lance que o Royal pediu um pênalti depois na disputa com o Barbosa, não houve nada também. Disputa normal, braço contra braço, ele caiu, ficou pedindo, não houve nada. Segue o jogo. 9 minutos, o Bastos levou um cartão amarelo, largou o cotovelo na cara do Plata. Ele deu amarelo, o VAR não chamou. Se o VAR quisesse ser intervencionista, vem ver aqui, isso aqui pode caberia um vermelho. Dentro do que a arbitragem brasileira, caberia um vermelho. Aliás, o Carrascal foi expulso no jogo contra o Corinthians, corretamente, porque largou o cotovelo na cara do Bidon. Com a intervenção do VAR. O VAR não interveio, porque a recomendação é não se meta. O Bruno Arleu, que é um árbitro que eu não gosto do trabalho dele, até porque ele ia de marcar falta toda hora, estava pitando futebol dessa vez, meu Deus do céu, aí reclamam porque querem uma falta, porque é o Flamengo. Os caras querem falta porque é o Flamengo. Não digo todo mundo, claro, tem gente que pensa de outra forma. O futebol, mas muita gente quer engajar em cima disso. Muita gente. O lance foi absolutamente normal. Como ele teve um critério, que foi deixar o jogo correr mais, tanto que ele não expulsou o Bastos com 9 minutos. Ele poderia ter expulsado, o VAR não interveio, como é a recomendação que eles receberam. Não marcou pênalti no lance também do Royal, que não foi nada. E como acertou o Rafael Claus 2024, sem polêmica. A bola é roubada do Fabrício Bruno, a jogada do Botafogo segue, o Savarino faz o gol, o Botafogo vence o jogo. E não teve reclamação, foi um desarme na bola. E o detalhe, o Fabrício Bruno hoje no Cruzeiro estava com a bola dominada e ele cai. Cai porque foi desarmado e caiu. Mas não houve falta, é disputa de bola. O futebol tem contato físico. As pessoas têm que entender que existe uma modalidade chamada voleibol, que tem uma rede no meio e os jogadores não se encostam. No futebol, eles têm contato físico. E nem todo contato físico é faltoso. Agora, é muito curioso quando você vê até companheiros na imprensa que adoram falar bem da Premier League. Aí quando um dos pontos positivos do futebol na Europa e na Inglaterra é o quê? É um jogo mais corrido, é um árbitro que não marca a falta toda hora, o jogo consegue ter mais dinâmica, correto? E aí você, quando vê um árbitro no Brasil eventualmente fazendo aquilo que deve fazer, que é deixar o jogo correr mais, aí quer faltinha. Então, vamos assim, fazer o seguinte, o padrão tem que ser o Daronco, Rafael Klein, Bruno Arleu no modo faltinha, o Ramon Abate Abel,
Temos vários nomes aí de árbitros que são ultra-intervencionistas. O Wilton não. O Wilton é menos, bem menos. Que marcam falta toda hora. Existem jogos no Campeonato Brasileiro, até publiquei isso no meu blog outro dia, já são vários jogos, que tem, nesse brasileiro, são 3 rodadas, que nem completadas foram porque tem um jogo atrasado do Corinthians lá em Curitiba contra o Atlético, que vai ser na quinta-feira. Jogos no plural que tiveram 45 minutos de bola rolando, 45 minutos e alguns segundos. Jogos no plural. Isso significa que metade do jogo foi tungado, cara. Não teve jogo. O jogo tem 90 minutos, metade. Raros jogos se aproximam de 60, que seria um número razoável, né? 60 minutos, 1 hora de futebol, 15 e 30 minutos ali que é para o jogo, vai bater o tiro de meta, sofreu uma falta, levanta o jogador. Por que isso? Porque se faz muita cera e os árbitros, eles acham isso saudável para eles, respiram, param o jogo, trancam o jogo. Outra coisa que está acontecendo que deveria ser combatida, na regra do futebol tem um jogador que o jogo tem que parar para ele ser atendido, é o goleiro. Você não pode ficar sem um goleiro. O jogador de linha senta no gramado, o que o árbitro tem que fazer é sair do gramado. Não consegue andar? Maca. Vai sair na maca. Essa vai ser... Não, se você sentou no gramado e não consegue andar, você vai sair na maca. E vai ficar lá fora. Vai ser atendido lá fora. E o jogo vai seguir sem você. E aí deixa o cara ficar uns 2 minutos lá fora. Tá demais isso. Os jogadores param o jogo por conveniência. Ou porque eles querem esfriar o jogo, ou porque está sentindo uma lesão e ele senta no gramado para dar tempo do companheiro entrar, o técnico preparar um outro jogador, orientar e colocar. Não, isso não é permitido. No passado, não muito distante, não havia isso. O cara se machucava, saía, entrava o outro. O técnico vai ali na beira do campo. Antigamente nem podia vir na beira do campo, hoje pode. Chega ali e fala, fulano, você é o volante, volta aqui, ocupa o lugar do zagueiro, Beltrano, vem cá. É uma situação de emergência que faz parte do jogo. Hoje não tem mais isso. O próprio Bastos, que voltou de longa natividade agora recentemente, no domingo, esse mesmo que deu a cotovelada no começo do jogo, ele sentou no gramado 2 vezes. E parou o jogo, aí para o jogo. O cara não pode parar. Aí quando vem a maca, o jogador habitualmente faz o quê? Ele levanta e sai andando. Deveria tomar um cartão amarelo. Vem cá, por que você está sentado num gramado e você, quando chega a maca, você levanta? Então você tinha condições de caminhar, então por que você não saiu do gramado? Você tem que sair do campo. Isso vale para todos, gente. Isso aqui no Brasil está pior ainda. Acontece lá fora também. Mas aqui está demais. Qualquer jogador faz isso para esfriar o jogo. Ou para dar tempo de ser substituído. Isso não faz parte. Não faz parte. Não estou falando de fair play, não. Que eu não espero. Eu não tenho essa expectativa de que o futebol seja o universo da honestidade e que todo mundo quer se ajudar. Esse papo, o jogador tem que colaborar. O jogador não vai colaborar com ninguém. Todo mundo quer levar vantagem. O jogo é assim, então paciência. Agora, a arbitragem, a regra do jogo, o rigor tem que ser maior com relação a esse tipo de coisa. Sabe? É interrupção de jogo e os árbitros têm que deixar o jogo correr. Aí quando acontece isso, aí vem esse discurso. Aí muita gente, eu até acredito que algumas pessoas estejam contaminadas por essa arbitragem brasileira, achando que tudo é falta. Mas tem muito disso também. Isso foi muito perceptível. Nem vi o jogo. Ah, não, eu acho que foi o Flamengo. Eu vou dizer porque isso vai dar engajamento. Vai dar engajamento. Isso aí é muito, muito claro. A gente percebe isso claramente. Tem muita gente fazendo isso, hein? Muita gente fazendo isso. Especialmente quem não tem muita repercussão no que faz e quando consegue criar umas certas polêmicas vazias é em função desse tipo de discussão, né? E outra coisa muito séria que está acontecendo, eu já falei isso outra vez, eu vou repetir. Esse jogo no domingo, ele teve transmissão do Grupo Globo, só do Grupo Globo. Para o Rio de Janeiro, para outros estados, TV Globo. Aqui em São Paulo era o Pay-Per-View, Premier e o GE TV. Aí você tem um ex-árbitro que é a voz das 3 transmissões. E não há espaço para o contraditório. Acho que está na hora dos executivos de televisão, de empresas que transmitem jogos de futebol, especialmente da Globo nesse caso, de repensar isso. Você tem 2 comentaristas em cada jogo, na TV aberta e na TV fechada, né? Na internet, no YouTube, eu não sei porque eu nunca assisti jogos lá. Mas deve ser 2 também, mas deve ser 2. Então, se você tiver 2 em cada, são 6 comentaristas do jogo. Aqui, nós 3 comentamos futebol. Eu, o Bruno e o Piperno. Nós estamos fazendo um jogo, a gente tem opinião sobre a arbitragem. Você tem opinião como repórter, o cara que está ouvindo, assistindo, também tem opinião. Aí entra uma voz do além, que a voz não aparece, né? Ela vai no ponto eletrônico e o narrador do jogo, ele transmite a informação. Olha, o que restou da central do apito, que só tem um árbitro lá agora, acha que foi falta. Isso vai ser reproduzido nas 3 transmissões. E não é espaço para o contraditório. O narrador, ele é orientado claramente, porque sendo orientado, não é possível, todos falam a mesma coisa. O nosso especialista, fulano de tal, disse que foi falta, ou que foi pênalti, ou que não foi nada, ou que é para expulsar. Essa é a opinião dele. Estamos falando de um ex-árbitro que, como todos eles, cometeu erros e acertos ao longo de sua trajetória no apito e que tem uma
opinião, porque ele tem uma maneira de apitar futebol. Se você tivesse ali um árbitro argentino ou inglês, ou do Paquistão, talvez tivesse uma outra visão. Ou o brasileiro, o Porcari, por exemplo, que a gente já citou aqui várias vezes, acha que não foi falta. Mas o árbitro lá do Grupo Globo o ex-árbitro, acha que foi falta. Mas não há espaço para o contraditório na transmissão. Então, o que ocorre? Ele dá aquela opinião, que é transmitida pelo narrador do jogo, e o narrador deveria ser aí que eu acho que os executivos que definem essas coisas deveriam mudar o modelo da transmissão. O ex-árbitro disse que foi falta, nesse caso específico. Tá, quem é o comentarista? É o Piperno? Fábio Piperno, você acha que foi falta? Bruno Prado, você acha que foi falta? Mauro César, que foi falta? Guilherme, cada um vai dar sua opinião. Você alimenta até o debate, com autonomia para o cara falar, não, eu acho que sim, eu acho que não. E sem ciúminho. Porque o árbitro o ex-árbitro não é o dono da verdade, ele está dando o seu parecer. Quando é uma situação que o árbitro traz uma informação sobre orientação da arbitragem, detalhes da arbitragem que eles acompanham e que, inegavelmente, eles estão sempre mais bem informados do que nós, que eles são caras que se voltam para isso o tempo todo, ok, eles enriquecem a transmissão. Mas essa questão de ser opinião dele, ser assim, algo taxativo, aí no programa do próprio Grupo Globo à noite, eu vi um corte na internet, o Felipe Melo, ex-jogador, que gostava de chegar junto também, porque faz parte do jogo. Às vezes exagerava, mas ele é um jogador competitivo e muito físico. Ele discorda. O comentarista de arbitragem vai no programa, repete o que foi dito na transmissão, ele pessoalmente falando ali, e o Felipe Melo fala, não, eu acho que não foi falta. Porque a visão do Felipe Melo sobre futebol não poderia ser outra. Ele sempre foi um jogador de disputa de bola, um jogador muito físico. Mas o ex-árbitro falou que foi falta? Acha que foi falta. Esse lance do Botafogo? Isso. Falou nas 3 transmissões. E o que eu estou dizendo é o seguinte, falta, Piperno, o quê? Nas transmissões tem espaço para o contraditório. Os comentaristas, que são sempre em dupla, no caso, são 3 transmissões, são 6 comentaristas, ele tem que ser questionado pelo narrador. Olha, o nosso comentarista de arbitragem acha que foi falta. Piperno, você acha que foi falta? Se você acha que não, eu discordo do fulano, eu acho que lance é um lance de jogo. E você, o Bruno, que é o outro comentarista? Eu acho que foi, eu acho que não foi, acabou, pronto. E aí o cara em casa, que está assistindo a transmissão, ele passa a ter o quê? Formar a sua opinião. E eu acho que não foi porque é um lance de jogo, eu acho que foi por isso. Acabou, legal. Isso é futebol, gente. Mas o que acontece? É colocada uma palavra final, isso acontece em outras transmissões também, não só da Globo, não. Que isso faz mal ao futebol. Porque o que acontece? A tendência, esse é o ponto que eu quero chegar, a tendência é você ter no ex-árbitro brasileiro, comentarista de arbitragem, a tendência é ele ser adepto das faltinhas. Porque eles foram apitadores que marcavam muitas faltinhas em maioria. Então a tendência é ele continuar com essa mentalidade do jogo. A mentalidade do jogo dele é que tudo é falta. Mas isso não é verdade absoluta. Isso é só uma opinião de uma pessoa. E não há espaço para o contraditório, então não há debate. E ainda mais hoje, que os caras querem que... vota aqui, vá na enquete, comenta no chat. Porra, então estimula o debate. Estimule o debate. Você tem mais 2 comentaristas. Aí o que acontece? O comentarista, ele fica ali... que eu saiba, eles não são proibidos de falar. Tá? Já me disseram que não, isso não é proibido de falar. Mas não há estímulo para isso. Aí tem 2 aspectos. O sujeito pode se sentir meio intimidado ali, porque tem um cara que é apresentado como especialista, ele que deu a palavra final, né? É a palavra final. E também o risco de você falar e causar uma certa animosidade. O sujeito não gostar muito. Pô, peraí, tá se metendo no meu território aqui e tal. Tem uma discussão antiga de uma transmissão, é o Sérgio Noronha, já falecido, comentarista do Rio de Janeiro, com o Arnaldo, num jogo de futebol, não lembro qual, você até procurar aqui, isso já circulou pela rede social, em que o Sérgio Noronha discorda do Arnaldo e o Arnaldo fala alguma coisa do tipo, não entra no meu território, né? Cara, não é território, não é território de ninguém, cara, é futebol, as pessoas têm opinião. E quem está assistindo a gente agora tem direito à opinião, de achar que foi falta, que não foi falta. Agora, não pode ser essa palavra final. E isso faz muito mal, porque acontece? Como é a transmissão única, todo mundo que está assistindo, exceto os poucos que estavam no estádio, teve um público muito fraco, estão ouvindo a sua opinião. E muita gente está incorporando isso, como se isso fosse futebol. E não é, cara. Não é. Às vezes a gente vê jogos da Premier League e o ex-árbitro que está comentando, ex-árbitro, enfim, reclama que não marcaram certas faltas, como se fosse futebol aqui no Brasil. Ele deveria ter marcado. Não, cara, não vai marcar. A Bundesliga, a mesma coisa, não vai marcar, cara. O Campeonato Francês, o couro come, não vai marcar. Não vai marcar. Isso não é apito brasileiro. Então, acho que tem vários pontos aí que esse lance do domingo, acho que estimula o debate e reflexões. E uma outra coisa que também surge. Essa situação do ex-árbitro ser a palavra única da arbitragem gera acomodação dos companheiros. Comentarista tem que ter opinião.
Você é pago para ter opinião. Não importa se é política, que o Piperno também comenta, economia, cinema, música, carnaval, desfile de escola de samba, né, que tem os amigos que são especializados no assunto, e futebol. Ou qualquer outro esporte. Agora está rolando Olimpíada de Inverno. Os caras que vão lá comentar são especializados. Eles vão comentar ali, dar opinião. Foi bem, foi mal, errou, acertou. Você é pago para dar opinião. Então é muito zona de conforto para o comentarista. Porra, tem um camarada aqui que tem que se meter nessa lance polêmico. Eu não vou segurar essa bucha. Vou ficar quietinho aqui, não emito nenhuma opinião, que eu não me comprometo. Tem isso também. Então você deixa quem quer ficar na zona de conforto, numa zona de conforto que não deveria estar, porque você está sendo pago para comentar e não para ficar em cima do muro. Porque o comentarista que fica em cima do muro não é comentarista, está enrolando as pessoas, porque não tem opinião. Isso é um fato, né? Você não estimula o debate e você até inibe aquele que eventualmente quer falar, mas fala, cara, se eu falar aqui vai gerar um mal-estar, de repente um problema, de repente até um problema sério dentro da empresa. Vou ficar quieto. Isso é muito ruim, cara, muito ruim para o futebol, porque não estimula o debate. E muita gente se agarra nisso. Não, o fulano de tal lá do apito falou que foi falta. E daí que ele falou? Ele falou a sua opinião dele, cara. Você é obrigado a concordar, você não tem personalidade, não tem opinião sobre futebol, não entende nada de futebol. Enfim, eu acho que esse lance do domingo, para mim, o mais importante dele são as reflexões que ele gera. Porque eu acho bizarro um lance como esse gerar tanta polêmica. Para mim, é muito bizarro, muito bizarro. A bola, aliás, tem um frame que mostra a bola passando pelo Matheus Martins e o Vitão nem chegou no jogador, quer dizer, depois tem um choque. Tem um choque. O que o botafoguense deveria questionar, por exemplo, é por que o cara não dominou aquela bola, né? A bola veio no pé dele e não conseguiu dominar a bola passou entre as pernas dele e seguiu o lance. E depois a jogada segue e acaba saindo o gol do Paquetá.